Olá, gente! No vídeo de hoje, eu vou abrir meu coração e contar um pouco para vocês a minha trajetória. Já adiantando para vocês, eu sou Mariane, eu sou a médica negra, eu sou de Salvador, Bahia, eu vim da periferia. Minha trajetória foi marcada por muita luta, muitas vitórias e muitas conquistas que eu venho alcançando e venho também compartilhando com vocês. Essa semana eu coloquei lá no Instagram mostrando um pouco sobre isso, sobre a minha conquista do meu imóvel, inclusive já compartilhei alguns outros vídeos, e como está sendo difícil diversas mudanças, diversas coisas que eu tive que abdicar, as minhas lutas diárias, mas meu objetivo com isso não é me gabar, mostrar que eu sou melhor que ninguém. Meu objetivo é realmente inspirar e fortalecer outras pessoas que eu sei que também estão na luta. E se você é uma dessas pessoas, assiste esse vídeo até o final, que com certeza vai valer muito a pena. Então, gente, como eu falei, novamente, me apresentando, eu sou Mariane, eu sou médica, eu moro em Salvador, Bahia há 6 anos, eu sou formada, e durante a minha trajetória, antes mesmo da faculdade, já foi de muita luta. Porque eu nasci aqui em Salvador, Bahia, meus pais são do interior, e para eu estudar foi muita luta para eles. Minha mãe foi mãe solo. Então, no final das contas, a principal mantenedora do dia a dia era minha mãe. Eu estudei em escola particular minha vida inteira, então isso foi de certa forma um privilégio que eu tive, mas foi à custa de muita luta, porque minha mãe ela conseguia a bolsa para manter eu e minha irmã, no caso, estudando, porque ela era funcionária pública, então a gente tinha um desconto na escola. E com muito aperto no dia a dia, aperto em relação a transporte, a alimentação, a coisas que a gente desejava, às vezes pedia, minha mãe, eu quero tal coisa, minha mãe negava para a gente. E tudo isso era para tentar manter as contas, porque meu pai era ausente tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista emocional. Então foi isso minha infância e adolescência. Na adolescência, eu estudei no IFBA, que é o Instituto Federal. No caso daqui da Bahia, tem o IFE em vários outros estados. E eu sempre fui uma estudante de muito destaque, de ser muito nerd. Então, eu estudava muito, corria muito atrás, porque eu comecei a ver que esse caminho dos estudos era a forma que eu tinha para conseguir prosperar e mudar minha realidade. Então, eu sempre fui uma pessoa que tirava notas muito boas, eu já fui medalhista em várias Olimpíadas, já fui primeiro lugar na Olimpíada de Química, então, eu sempre fui muito dedicada. E, assim, esse meu interesse pela medicina surgiu da seguinte forma. Eu gostava muito de biologia na infância toda, sempre gostei. E quando eu fui estudando e tudo mais, as pessoas falavam: ah, você é tão inteligente, por que não tenta medicina? Então eu comecei a ver sim essa possibilidade desse tão sonhado curso, tão disputado, que tantas pessoas muitas vezes demoram anos para passar. Então eu resolvi tentar medicina. E como foi que eu, assim, passei no vestibular? Basicamente, eu ainda estudava no IFBA, e aí o que que aconteceu? Eu tentei o vestibular pela primeira vez, eu comecei a estudar sozinha, gente, eu não fiz cursinho, eu estudei sozinha. Eu tinha uma rotina, uma planilha de estudos e eu já era muito estudiosa também. E aí eu tentei o vestibular e eu passei. Eu passei assim de primeira e assim, eu sinto que tiveram dois fatores: o estudo, que realmente eu me dediquei muito, e também o fato de que eu tentei no terceiro ano. Porque naquela época, não sei se atualmente o IFBA funciona assim, eram 4 anos. Então, tinham 3 anos de ensino médio e um ano exclusivo do técnico. Para quem não sabe, os institutos federais, você tem o ensino médio junto com o técnico. E por que eu fiz a prova do Instituto Federal? Porque era um ensino médio de qualidade e sem precisar minha mãe pagar, porque como eu falei, eu estudei em escola particular, mas sendo bolsista com muito esforço. Então eu fiz a prova com o objetivo de justamente minha mãe não precisar mais pagar mensalidade de escola, eu ter uma escola de qualidade que é me preparar para tentar o vestibular e tudo mais. Só que aí eu teria que fazer um curso técnico em paralelo. Aí eu escolhi na época a química, porque química tinha um pouco mais de relação com medicina e na própria prova do vestibular também, na época, gente, não era nem ainda unificado. Então, na época, você tinha que fazer a prova conforme a universidade. Aí, na UFBA, você tinha que fazer uma prova aberta. E na prova aberta tinha química, biologia e física e redação. Então, eu falei, vou fazer o curso de química para eu já me aprofundar em química. Beleza. Aí eu peguei, comecei a estudar e acabei passando no terceiro ano. E eu abdiquei do quarto ano do técnico, tanto que eu não tenho esse certificado, eu só tenho o certificado do ensino médio. E comecei a faculdade de medicina em 2013. E o que aconteceu? A faculdade,
muitas vezes as pessoas só pensam na coisa de entrar na faculdade, que realmente é muito concorrido e muito difícil. Mas não é somente isso, você tem que permanecer, você tem que ver formas de continuar, porque é uma carga horária extensa. Muitas vezes, assim, você tem um tempo de deslocamento grande. Eu mesma não morava no bairro que a faculdade se localiza. Para quem não sabe, eu estudei na Universidade Federal da Bahia, que é a UFBA. E o campus de medicina, ele fica principalmente no Canela, que é um bairro nobre. Inclusive, gente, já adiantando, eu comprei meu apartamento perto de lá. E eu me sinto muito feliz, inclusive, de estar retornando para aquela região, só que de uma forma diferente. Enquanto antes eu tinha que pegar ônibus, tinha que ter toda aquela dificuldade para chegar lá. Hoje, eu estou conquistando um imóvel e tendo meu espaço num lugar privilegiado e que eu tenho muito carinho, porque realmente parte da minha trajetória envolveu aquela região. Aí o que aconteceu? Como eu falei, eu fiz a faculdade de medicina, ela dura 6 anos. Eu fiz em 7, porque um ano eu fiz Ciências Sem Fronteiras, que inclusive foi muito importante na minha trajetória. O Ciências Sem Fronteiras, ele é um intercâmbio que é patrocinado pelo governo federal. Na época era assim. Eu recebia bolsa, recebia alguns auxílios, e eu aproveitei essa chance do Ciências Sem Fronteiras, inclusive, para juntar uma grana. Então eu voltei com a grana, eu comprei meu primeiro carro. Foi a minha oportunidade de comprar um carro simples, gente. Era um Ford Ka, daquele antigo, direção manual, não era hidráulica, era duro para você virar. Você tinha que fazer todo aquele esforço no braço, 2 portas, simplesinho, gente. E paguei também a minha carteira. Mas foi o meu primeiro carro. E também, durante a faculdade, eu tentava formas de conseguir dinheiro. Então, eu fui bolsista por um tempo, eu comecei a fazer cadernos também, fazia alguns cadernos artesanais, eu vou deixar uma foto aí. E vendia na faculdade, eu desenhava os cadernos, eu costurava e eu vendia. Então, assim, eu tinha as aulas regulares, aí no momento que terminava a aula, eu prendia meu varal, deixava ali na faculdade, ou ia para outro campus, por exemplo, ia para Ondina, que é um outro campus, deixava ali pendurado, e vendia alguns cadernos, vendia alguns marcadores de página e tudo mais, vendia na internet também, criei um Instagram, então já comecei meio com essa linha mais empreendedora nesse período. E aí, por último, eu comecei a escrever textos para uma editora, porque acabou sendo mais confortável para mim do que continuar os cadernos, porque os cadernos eram uma dificuldade, gente. Eu vendia super barato, um caderno que eu pintava à mão, desenhava à mão, criava. Se a pessoa me pedisse assim, desenhe tal coisa, eu criava o desenho, fazia exclusivo para aquela pessoa. Então me dava muito trabalho. Já o texto não, fazendo no computador e tudo mais. Era tipo um freelancer. E esses textos, eu era bem comprometida. Então, todos os dias eu acordava antes do horário que eu tinha que ir para a faculdade. Então, muitas vezes eu acordava 4 da manhã para começar a escrever e, tipo, 5h30 começar a me ajeitar e ir para a faculdade. No final de semana, eu ia tentando ter uma produção constante para eu ter mais ou menos uma faixa de renda, de valor por mês. Porque era a forma de eu me manter, gente. Era muito difícil. Mesmo sendo uma faculdade pública que eu passei, graças a Deus, que inclusive se eu passasse numa particular, eu não sei como é que seria. Minha mãe chegou a me falar, não, se você passar eu tento pagar, mas, gente, não ia dar. Graças a Deus eu passei na pública. Mas mesmo na pública, como eu falei, a dificuldade não é só você entrar, você tem que permanecer. E é uma carga horária extensa, você não consegue trabalhar. As bolsas, infelizmente, cada vez mais escassas na universidade pública. Mas, apesar dos pesares, eu agradeço muito, porque eu vejo assim que a universidade pública ela possibilita que pessoas assim como eu consigam estudar, consigam alcançar certos lugares que infelizmente é muito difícil ainda no Brasil, sabe? É muito difícil. E já trazendo aquele lado da meritocracia, que muita gente fala assim, quando você compartilha a sua trajetória, fala da sua luta, da sua superação, eu sei que muita gente também está na luta e que infelizmente muitas vezes não vai alcançar certos lugares porque é difícil, o sistema é difícil, entendeu? Eu tive alguns privilégios, mesmo com a minha dificuldade. Eu tinha uma mãe que era presente, eu de certa forma estudei em escola particular, que eu sei que tem gente que não consegue. Eu conseguia não precisar trabalhar mesmo, assim, formalmente durante o ensino médio, eu não trabalhei. Na faculdade eu comecei a fazer esses trabalhos, mas assim, não precisava ter um trabalho formal com salário maior, eu conseguia me sustentar ganhando assim pouco, gente. Quando eu vendia caderno, eu ganhava assim na faixa de uns 300. Eu lembro que um mês que eu ganhei mais dinheiro foi R$ 700, que eu me achei rica. Mas geralmente eu ganhava assim, valores mais baixos, escrevendo os textos, também eu ganhava em média uns R$ 500, por aí não passava muito disso.
Mas eu sei que muitas pessoas, mesmo se esforçando, não conseguem. Por isso que é importante, inclusive, a gente ter inspirações. E eu vejo assim que nessa minha trajetória eu tive pessoas que me inspiraram. Essas inspirações também me deram força, inclusive, para continuar. Então, assim, eu estou falando um pouquinho da minha história até para inspirar mesmo, que eu sei que tem gente que está aí na batalha mesmo, pegando seu ônibus, estudando, sonhando, alcançando aos pouquinhos, realizando. E é isso mesmo, são etapas, porque você tem que entender o seguinte: mesmo você se formando em medicina, não vai ser do dia para a noite que sua vida vai mudar, que você vai ter uma estabilidade financeira. Não, porque tem coisas por trás. Então, por exemplo, eu me formei, mas tinham demandas financeiras na minha vida que eu precisava pagar. Muitas vezes a pessoa tem demandas até da família, às vezes de um familiar que é adoecido, uma dívida familiar, alguma coisa assim. Então não é do nada, você simplesmente se formou, começa a ganhar dinheiro, tá super bem na vida. Então você tem que se inserir no mercado de trabalho, que é um mercado que está cada vez mais concorrido, sim, para a medicina, cada vez mais difícil, mesmo ainda sendo uma profissão valorizada, mas está cada vez mais difícil. E fora as outras questões, a percepção que eu tenho é que quando você vem da pobreza, é como se fosse uma corrida, sabe? Uma corrida, por exemplo, de rua, que você vai ter a largada e você vai ter o ponto de chegada. Mas a sensação que eu tenho é que quem vem da pobreza, a nossa largada, ela é bem mais atrás, são quilômetros atrás do que uma pessoa que tem esses privilégios. Do que uma pessoa, por exemplo, que tem uma família estruturada, que ela mora num bairro melhor. Então, se você pensar, por exemplo, na minha faculdade, eu convivi com pessoas assim. Pessoas que viviam em bairros mais valorizados, tinham uma vida mais estável. Então, por exemplo, a vida da pessoa era ir para a faculdade, estudar, voltar para casa, chegava, tinha comida pronta, tudo limpinho, não precisava se preocupar com conta, não precisava se preocupar com outros problemas, com cuidar de alguém, com cuidar da casa. A vida da pessoa era estudar e descansar e curtir, ter sua vida, poder aproveitar. Diferente de mim, que eu tinha que ir para a faculdade, pegar um transporte público, demorar uma hora, mais de uma hora para chegar na faculdade, passar por todo aquele estresse do transporte público em pé, muitas vezes com risco de assalto e tudo mais. Chegava lá na faculdade, estudava, tinha que voltar também enfrentando novamente esse desafio do transporte. Tinha que fazer minha marmita, não tinha a comida pronta, tinha que ajudar em casa, de limpar a casa. Então, é totalmente diferente uma rotina de um estudante que vem de baixo comparado a um estudante mais privilegiado. E quem é privilegiado tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Inclusive, assim, já adiantando, eu sou egressa do programa de cotas. E eu vejo que as cotas são, sim, muito importantes para fazer com que, de certa forma, essas diferenças que elas continuam existindo, gente, continuam existindo, elas se equalizem um pouco mais, mesmo com seus problemas, mesmo a política de cotas tendo seus problemas, ainda assim é uma forma de pessoas que nem eu conseguir alcançar uma universidade. Então, como eu falei, eu me formei em 2020, atualmente é 2026, então tem 6 anos agora, porque eu me formei em fevereiro de 2020. Para mim foi uma realização enorme, mas ao mesmo tempo vieram vários sentimentos. A felicidade extrema, mas ao mesmo tempo a autossabotagem. Eu fiquei um pouco em crise, sentindo, será que a medicina é meu lugar? Será que eu sei o suficiente? Aquela coisa toda. Eu comecei a trabalhar em diversos setores, assim. Eu já trabalhei dando plantão, já trabalhei dando plantão em hospital, em UPA, em SAMU. Eu era pau pra toda obra, gente. Também, quando eu me formei, eu logo comecei a residência em saúde da família. Aí, em paralelo, eu dava os plantões. A saúde da família é o médico que trabalha com, digamos assim, aquela medicina mais clínica. Então, no posto de saúde, por exemplo, é um médico de família. Então, a gente trabalha muito focado não somente no tratamento de doenças, mas na prevenção, na promoção à saúde, nesse olhar mais integrativo. Inclusive, eu vejo que essa minha formação em saúde da família fez toda a diferença com a minha prática atual. Eu atualmente não trabalho mais em posto de saúde, eu atualmente sou autônoma, trabalho com meu consultório particular, focado nesse olhar mais integrativo do paciente. Eu trabalho também com a linha da fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais, com o uso da cannabis medicinal, com o uso de outras plantas medicinais no cotidiano. E eu vejo que essa minha formação em saúde da família fez todo esse diferencial, nessa minha prática, mesmo não estando no contexto da atenção primária à saúde. A residência é o que a gente chama de especialidade. Então, fulano de tal é especialista. Por isso que no meu número não tem só o CRM, tem o RQE. O RQE é justamente esse registro da especialidade. Passei 2 anos nessa especialização e depois de me formar, eu estava insatisfeita com algumas questões do meu trabalho.
Porque o que que acontece? Eu me sentia numa rotina de trabalho que eu não me identificava, eu sentia que eu não estava fazendo a medicina que eu acredito, que eu não conseguia estruturar uma consulta, um acompanhamento do paciente da forma que eu acredito. Então, por isso, eu comecei a empreender. Então, eu sempre fui raçuda, gente. Se eu acreditava numa coisa, eu ia lá e metia a cara. Então, depois que eu terminei a residência, eu cheguei a trabalhar um mês em posto de saúde. Eu falei, realmente não me identifico assim com a forma que está funcionando, apesar de acreditar muito na saúde da família, eu achar muito importante. No local que eu trabalhava especificamente, eu sei que na realidade de todos os lugares, mas era uma sobrecarga absurda, gente. A prefeitura queria que atendesse muitos pacientes num curto espaço de tempo, tinha algumas metas, e assim, acabava que você se sentia enxugando gelo, fazendo aquela consulta rápida, sabe? E eu não me identifico com isso. Não é que eu super demore na consulta, mas eu não me identifico com esse atendimento meio enxugando gelo. Aí eu decidi parar de atender na saúde da família, comecei a só dar plantão e empreender justamente com medicina integrativa e uso medicinal da cannabis, principalmente. Eu já tinha um tempo de voluntariado numa associação, quando eu comecei a empreender, que foi em 2022. Eu já tinha 2 anos de voluntariado numa associação, que é a Associação Cannabis, que foi onde eu comecei como voluntária, pedi para ser voluntária, porque eu tinha interesse em estudar o tema, comecei a atender pacientes gratuitamente, a estudar sobre o tema, e aí depois eu comecei a empreender. E a partir de 2022, criei rede social, estruturei meu consultório em telemedicina, também presencial. Então, atualmente, eu atendo presencialmente em Salvador e fui estruturando ao longo do tempo. E o que, que aconteceu? Uma das grandes conquistas nessa minha trajetória atual é o meu imóvel, que inclusive eu venho compartilhando com vocês. Eu comprei um apartamento, como eu falei, numa região que eu nunca imaginei, uma região nobre da cidade, um apartamento que, assim, para mim é uma grande conquista mesmo, porque nós, pessoas pretas, nós precisamos construir patrimônio também. E é isso que eu sinto um pouco de falta. Eu vejo que nesse mundo nosso do estímulo ao consumismo, ao capitalismo, as pessoas ficam muito ligadas em terem objetos que passam essa sensação de que você tem dinheiro. Então, é o celular mais caro, é o carro mais caro, é frequentar certos lugares e as pessoas esquecem da essência, gente. A gente tem que lembrar que para a pessoa ser considerada rica, não é porque ela tem um celular, o iPhone mais moderno. Não é porque ela tem um copo Stanley, não é porque ela paga um aluguel no bairro mais rico da cidade. É o patrimônio que faz ela ser rica. Então, a pessoa pode andar de metrô, usar roupas simples, mas ela tem um patrimônio avaliado em não sei quantos milhões. Tá? Então, por isso, eu comecei a mudar essa minha mentalidade e entender que eu precisava juntar dinheiro. Então, eu precisava viver um degrau a menos. Mesmo eu ganhando X, eu precisava viver um degrau a menos, continuar vivendo. Não é que eu, assim, fiquei totalmente na escassez. Então, por exemplo, minha vida melhorou muito desde que eu me formei em medicina, de coisas básicas, gente. Para vocês terem uma noção, uma coisa básica que eu sempre falo, sabe o que é? Ir no mercado e comprar tudo que eu preciso. Antigamente eu ia no mercado e eu tinha X valor. Então as coisas têm que entrar nesse valor. Se não deu para comprar tudo, vai ficar sem tal item. Hoje não, hoje eu consigo fazer uma feira, né, fazer um mercado com tudo que eu quero. Eu não ostento, eu compro coisas simples, eu compro muita coisa natural e tal, mas eu tento comprar as coisas todas que eu preciso. E isso, gente, sabe, parece uma coisa besta, que muita gente nunca vivenciou isso, mas quando você vai no mercado, você não se preocupa com o valor que a compra vai dar. Cara, sabe, disso, para vocês terem uma noção. Disso há outras coisas, a ter acesso a realmente lazer, a cultura, a poder, enfim, me cuidar, né, também da minha saúde. Mas sim, eu sempre vivi na simplicidade. Então, por exemplo, o minimalismo sempre foi algo que eu adotei. De olhar as coisas de uma forma diferente, de exercer esse olhar em relação à compra, ao gastar dinheiro. Será que eu preciso mesmo daquilo? Sempre avaliar, sempre ver se fazia sentido ou não, porque ainda tem essa influência, queira ou não, em todos nós, do capitalismo. E eu consegui juntando dinheiro para o meu imóvel. Então, eu demorei 2 anos para juntar. É pouco tempo. E por que eu demorei pouco tempo? Primeiro, porque realmente eu não tenho um filho, eu moro no imóvel que é da minha família, então eu não pago aluguel atualmente. Então, fez com que eu conseguisse realmente ir juntando. Então, tinha um trabalho extra, uma coisa assim, eu ia colocando o dinheiro na minha conta de investimento, nem olhava para a cara do dinheiro. Tinha mais ou menos um valor que eu utilizava para me manter no cotidiano, e esse valor a mais eu sempre ia investindo. Aí chegou num ponto que eu vi que eu já estava com uma grana legal, aí comecei a pesquisar imóveis e decidi comprar meu imóvel.
Então foi basicamente isso. Eu ainda estou nesse processo, eu vou assinar ainda o financiamento, eu já assinei o contrato de compra e venda, falta eu assinar o financiamento, em breve eu vou me mudar, gente. Falta em média. Ai, a gente está em junho, né? No máximo, 1 mês e meio, 2 meses eu devo me mudar. E claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. E é isso, gente. Eu, assim, tentei abrir um pouquinho aqui sobre como foi a minha trajetória, mais ou menos, como eu disse. Foi uma trajetória de muitas lutas. Eu ainda estou nesse processo de luta. Então, nesse momento, por exemplo, antes de entrar no imóvel, eu estou segurando muito a onda financeiramente, porque é um gasto pesado, salgado, inicial, mas que vale muito a pena. Eu estou muito feliz, mesmo com os desafios. Então, se você quer me acompanhar nessa minha rotina, comprando meu imóvel, quer acompanhar minha rotina enquanto médica, eu mostro um pouco dos bastidores também. Quer saber informações de saúde, eu faço alguns vídeos um pouco mais técnicos, trazendo algumas informações de saúde. Me acompanha, aproveita e me segue para você realmente receber as notificações. Também comenta, então, se você quer ouvir algo aqui nos meus vídeos, comenta para eu saber, gente. E é isso, também me acompanha nas redes sociais, eu venho compartilhando no meu Instagram, que é @dra.marianeventura, no meu TikTok, que recebe o mesmo nome, e aqui no YouTube. E é isso, gente. Eu fico muito feliz mesmo de compartilhar minha história. Eu espero que tenha inspirado outras pessoas, que tenha fortalecido você que também está aí na luta diariamente. Eu sei o quanto cansativo, o quanto muitas vezes você pensa em desistir. Eu já pensei em desistir em vários momentos mesmo, gente. E é isso, estamos juntos, vamos nos fortalecendo juntos. E eu espero que tudo dê certo também na vida de vocês, na trajetória de vocês e na luta de vocês. Um beijo, até mais.